agradecer um pouquinho a esse Deus maravilhoso que nos deu a vida, que nos dá tantas oportunidades, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, tanto fez para que nós pudéssemos estar aqui neste caminho hoje, agradecendo também aos nossos mentores em particular, que são os responsáveis por nos direcionarem a este caminho melhor, a toda a equipe espiritual aqui presente, que neste momento nos auxilia, nos ampara, e assim pedimos licença e permissão para dar início a este Evangelho, com a oração que o Cristo nos deixou. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. E o pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair ante as tentações da vida. E, se possível, livra-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E o nosso evangelho hoje, como a Val disse, o capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Parábola da festa de núpcias, capítulos 1 e 2. Vamos ler só, no caso, a parábola, para a gente comentar sobre ela. E respondendo Jesus, ele tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com esse recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos. E tudo pronto, vinde às bodas, mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para a casa de campo, outro para o seu tráfico, outros, porém, lançaram mão dos servos que enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei a seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando a gente fala, por exemplo, das parábolas de Jesus, muitas pessoas, por exemplo, dizem que são as parábolas. As parábolas, certa vez, naquele livro de Emmanuel, de Chico, esqueci o nome agora, me perdoa. Questionaram para ele a questão da parábola, E ele então disse que as parábolas, na verdade, são tipo como se fosse uma semente, Como se fosse uma semente que é plantada para que ela possa germinar lá no futuro. Ou seja, para que essa semente possa dar uma árvore frondosa, com frutos e tudo mais. Semeador, lembrei agora, o livro do Emmanuel, Semeador. E acontece o seguinte, por exemplo, nós, quando falamos, por exemplo, de parábolas, naquela época, vamos imaginar, Jesus, por exemplo, ele não podia chegar e dizer: bom, o reino dos céus está pronto, onde vocês vão assim, assim, assim. Porque, na verdade, gente, vamos imaginar, hoje nós encontramos o povo ainda muito duro, muito embrutecido. Vamos imaginar há 2000 anos atrás, como eram aquelas pessoas. Então, Jesus, praticamente, ele tinha que trazer o seu ensinamento, colocar o seu ensinamento para as pessoas, só que, ao mesmo tempo, ele tinha que usar aquilo que as pessoas pudessem, não atrapalhar o ensinamento dele. Ou seja, então, ele fazia isso muito através de parábolas, porque ele mesmo deixou claro que, mestre, por que fala-nos por parábolas? Nem todos têm a compreensão, nem todos estão preparados para compreender. No futuro, virei o Espírito da Verdade que vos esclarecerá. Tá? Então, na verdade, Jesus, quando ele pega esse exemplo da festa de núpcias, como se fosse, por exemplo, hoje a gente pega uma festa de núpcias, um casamento.
Então, onde o cara vai lá, ele se veste todo, ele vai lá e compra um terno, aluga um terno bonito, né? Ele quer aparecer todo enfeitado, né? Com gravata, tudo mais, um sapato muito bem escovado. A mulher vai lá, ela compra um sapato novo, ela coloca aquele vestido lindo, maravilhoso, até ela chega na festa, se ela encontra alguém com o mesmo vestido dela, complica tudo, que a festa para ela acabou. Então, nós preparamos, por exemplo, o nosso lado material. Agora, Jesus, quando ele fala por dessa festa de núpcias, ele quer dizer o quê? O reino espiritual está pronto. O reino espiritual está preparado para nos receber. Ou seja, Deus está lá, de braços abertos. Ele preparou uma festa para nós. Ou seja, da mesma forma que nós estamos aqui neste mundo material aqui, existem também, nós sabemos que existe o outro lado, onde nós sabemos que nós não morremos, nós sabemos que a vida continua, onde nós estamos sendo convidados a todo momento. Nós somos sempre convidados. Só que, infelizmente, nós ficamos aí correndo sempre atrás dos nossos tráficos, das nossas coisas, das nossas festas mundanas. Nós estamos sempre atrás do nosso trabalho material, sempre atrás de comprar coisas novas, sempre atrás de comprar uma televisão nova, sempre atrás de trocar o carro, sempre atrás de trocar nossa casa, sempre atrás de comprar isso, de comprar aquilo, e nós esquecemos que nós temos que fazer aquele vestido nupcial. Ou seja, essa vestimenta que nós temos na realidade é a nossa vestimenta espiritual. Isso que Deus deu a cada um de nós, todos, nos fez todos iguais. Essa luz interior, nós temos que fazer ela brotar, temos que fazer ela vir para fora. Nós temos que fazer ela crescer, temos que fazer essa semente que nós temos, germinar e vir para fora. Porque da mesma forma, por exemplo, que aquele cidadão chegou lá, amigo, como entraste aqui se não está vestido com a veste nupcial? Ou seja, ele não tinha sabe, aquela evolução necessária, sabe, aquele melhoramento, sabe, aquelas virtudes necessárias para que pudesse estar num outro patamar, ele não tinha conquistado ainda. Então, assim mesmo somos nós. Nós temos que conquistar virtudes, nós temos que, sabe, que mudar um pouco o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos, temos que mudar o nosso comportamento, lutar contra os nossos vícios, que são muitos ainda, que a gente traz de vidas passadas. Não foi Deus que nos fez assim. Nós é que trazemos isso, através da nossa liberdade, nós adquirimos muitas vezes vícios, nós adquirimos o egoísmo, o orgulho, e esse egoísmo, o orgulho, muitas vezes, que ainda nos travam, que nos deixa, não nos permite enxergar o tamanho dos nossos erros. E a gente muitas vezes fica preso a tudo isso, sabe, essas coisas materiais, somente visando o nosso bem material, e não enxergamos que nós não temos, ainda não preparamos a nossa veste espiritual para que possamos chegar a um lugar melhor. Então é contra tudo isso que nós temos que lutar para que a gente possa melhorar. Senão nós chegamos lá, como diz a parábola, nós chegamos lá, amigo, como você chegou aqui? Atai de pés e mãos e jogar as trevas exteriores, ou seja, coloca ele num corpo físico e manda ele voltar para lá. E assim acontece conosco. Nós chegamos aqui presos a um corpo material, onde nós vamos ter que batalhar, muitas vezes haverá choro de ranger de dentes. Por quê? Porque nós trazemos os nossos delitos do passado, e nós muitas vezes temos que reparar que nós temos que lutar contra tudo isso. A maioria das vezes, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, não aceitam as suas dificuldades, querem resolver os problemas para ontem. Ou seja, muitas vezes a pessoa está passando por certa dificuldade, ela quer entrar numa igreja, ela quer rezar, ela quer chegar na porta da igreja e o problema dela já esteja solucionado. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós estamos neste mundo aqui justamente para nos desvencilhar da matéria. A gente vem neste mundo sem nada, partimos desse mundo sem nada, e no meio do caminho a gente briga o tempo todo por coisas que não nos pertencem, não é nossa. Então nós perdemos, sabe, muitas vezes uma reencarnação inteira, sabe, correndo atrás de coisas que não vai nos ajudar em nada. Muitas vezes dizemos, poxa, mas eu não tenho tempo para isso, como o Júlio falou agora há pouco, né, que nossos problemas é tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Gente, mas na verdade, nós não somos espíritas somente dentro da casa espírita. Nós somos espíritas a todo momento. Nós temos que buscar a nossa transformação a todo momento. Não importa onde seja.
no trabalho, temos que respeitar, temos que ser amigos, temos que, sabe, que temos que, enfim, nós temos que respeitar, por exemplo, vou trabalhar, tá? Eu tenho que, então, respeitar uma hierarquia, respeitar isso, respeitar aquilo, mas sempre sabendo que tudo existe um limite. Da mesma forma, por exemplo, na casa espírita, nós não podemos questionar, não podemos criticar, muitas vezes, certas religiões, porque todos nós sabemos que nós estamos naquele ponto de entendimento de cada um. Então, nós temos que respeitar todos. É fácil transformar essa transformação moral? Nós sabemos que não é. Não vai ser do dia para a noite. Mas se a gente conseguir, por exemplo, conseguir um degrau da escada, sabe, essa escadaria de sei lá quantos mil degraus, se a gente conseguir nessa vida aqui subir um degrau, nós já estamos aí conseguindo comprar um sapato para essa veste nupcial, tá? Realmente a vestimenta nupcial, para que a gente possa realmente, sabe, a gente pega, por exemplo, uma situação muito conhecida, um caso muito conhecido, que muita gente já leu o livro Nosso Lar, assistiu o filme Nosso Lar, André Luiz mesmo. Ele não era uma pessoa ruim, tá? Mas ele tinha lá as suas dificuldades, vamos dizer assim, tá? Com o lado espiritual. O que aconteceu? 8 anos no umbral, ou seja, ele não estava preparado também. Quando ele chega no mundo espiritual, no nosso lar, tá certo? É que ele foi realmente compreender o porquê que ele passou tudo aquilo, aquele processo todo, que ele teve no nosso lar e tudo mais. E aí perguntaram para ele perguntou, desculpe, ele perguntou como que podia, por exemplo, ali dentro dos muros de nosso lar, aquela claridade, sabe, aquela paz que reinando tudo ali, e do lado de fora dos muros era aquela coisa, sabe, escura, sabe, aquela coisa pesada. E aí então a espiritualidade o mentor responde a ele que ali, dentro dos muros de nosso lar, cidadãos de nosso lar, eles vibram positivamente para que tudo aconteça. E assim somos nós. Ou seja, se nós vibrarmos positivamente sempre, esperando as coisas boas, sabe, sempre buscando nos harmonizar com tudo que fazemos, as coisas melhoram para nós. Nós não vamos esperar, por exemplo, que as coisas materiais melhorem para nós. Nós temos que lutar para por nossos momentos espirituais, tá? Porque, como disse Jesus naquela época, vamos dizer assim, o casamento, por exemplo, naquela época, durava assim. Ele pegou um grande exemplo no caso do casamento, porque naquela época o casamento durava o quê? 7 dias. Tá? Então era uma festa mesmo. Era uma grande festa, realmente. Quem não quer? Eu escuto muito no Irmão X, vários dizerem, quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Eu já ouvi tanto falar do nosso lar, eu quero ir para lá. Agora, você pode ir para lá? Claro que você pode. Você pode ir para lá, você pode ir para outras colônias, até melhores que essa. Agora, depende da vestimenta que você, se você servir, depende da vestimenta que você, sabe, essa transformação sua. Nós temos liberdade. Deus não obriga ninguém a nada. Nós somos livres. Somos livres para fazer o nosso caminho. Temos liberdade total. A espiritualidade vem, eles nos orientam. O nosso mentor, por exemplo, ele vai chegar para nós, ele vai nos intuir ao bom caminho. Ele não vai chegar e botar na tua cabeça, não, faz isso aqui, desse jeito aqui. Não, eles não fazem isso. Ele nos orienta através da intuição. Nós sentimos quantas vezes, por exemplo, a gente pensa, poxa, eu tô pensando em fazer isso aqui, mas parece que alguma coisa me diz que eu não devo. Ou seja, é seu mentor que está ali, sabe, colocando na tua mente que aquilo é errado. Ou então ele tentando direcionar, olha, vai por ali, vai por esse caminho aqui, que esse caminho é melhor. Ou seja, ele nos orienta e nós sabemos diferenciar o bem do mal. Nós sabemos. Então a responsabilidade é toda nossa. Da mesma forma, por exemplo, que eles não vão querer impor para a gente alguma situação, fazer determinados tipos de coisa de uma determinada maneira, porque nós temos que ter o merecimento daquilo que nós fazemos. Porque se nós fazemos simplesmente porque alguém está impondo isso para a gente, aí nós não temos merecimento. Nós estamos fazendo porque alguém impôs. Então a lei de Deus ela é muito clara para nós. Nós temos liberdade. Enquanto a gente realmente não aprender
a 10ª lei natural, justiça, amor e caridade, nós vamos ficar presos aqui por muito tempo, sabe, amargando situações, nós vamos aí colocar na nossa vida, muitas vezes, sabe, caminhos difíceis que nós vamos ter que trilhar. Então, se nós queremos realmente, sabe, chegar, partir desse mundo aqui, e como diz o seu Medeiros, um expositor do Irmão X, há muitos anos atrás, ele dizia o seguinte: nós temos que fazer o nosso melhor para que quando a gente, por exemplo, partir deste mundo aqui, quando a gente abrir os olhos para o mundo espiritual, a gente se vê ali cercado de amigos, amigos querendo nos abraçar, sabe, querendo nos recepcionar, uma grande festa. É muito triste, por exemplo, a pessoa quando faz muitas coisas erradas e abrir os olhos para o mundo espiritual e se ver rodeado de inimigos, pessoas que não querem nada bem você. Aí realmente é muito chato, é muito triste, uma situação muito pesada. Então, que nós possamos realmente batalhar para essa veste nupcial, sabe, essa transformação interior nossa, para que a gente possa trazer para fora aquilo do melhor que nós temos. Porque, olha, da mesma forma que você consegue amar seu filho, você consegue amar outras pessoas, você consegue perdoar. Tem muitas situações, por exemplo, em que a gente diz, poxa, mas eu não gosto de fulano, eu não vou na casa de fulano. Você não precisa estar junto de fulano muitas vezes, mas que você possa nunca desejar o mal a essa pessoa. Pelo contrário, você sempre tem que buscar desejar o bem, você sempre tem que buscar envolver aquelas pessoas de luz, porque assim, quando você envolve essa pessoa de luz, essa pessoa não vai estar tão ali, sabe, com aquele pensamento negativo também, porque é uma troca de energia. Se você emite luz, você recebe luz. Então, que essa vestimenta nossa, sabe, essa veste nupcial nossa, ela possa, que o nosso perispírito realmente possa sair daqui deste mundo aqui um pouco mais iluminado, para que a gente possa chegar do outro lado lá com um pouco mais de, vamos dizer assim, em condições, né? Porque nós não vamos chegar lá, não vamos achar que, eu fui bonzinho e tal, então eu vou chegar no mundo espiritual e vão me recepcionar com tapete vermelho. Não, nós não temos essa condição, nós estamos muito longe disso. Como Bezerra de Menezes mesmo, estou lembrando agora, Bezerra de Menezes, quando desencarnou, ele se deu conta lá que ele acordou num quarto, e então estava lá a Celina foi lá conversar com ele, falou, poxa, mas que barulho é esse? Venha ver, levou ele até uma janela, tinha uma multidão de pessoas lá fora. Quem são essas pessoas? Essas pessoas vieram te recepcionar. Essas pessoas foi as pessoas que você ajudou quando você estava na matéria. Então, gente, nós temos condições, nós temos conhecimento, que a gente possa realmente colocar esses conhecimentos sempre, sabe, sempre a trabalho de outras pessoas, para que a gente possa também receber. Sempre que a gente faz o bem, a gente só tem a receber o bem. Tá bom? Val,